Os destaques desta edição. Metade dos municípios do Amazonas apresenta um novo aumento de casos de Covid. O governador pede a Fiocruz informações que comprovem que Manaus estaria vivendo segunda onda do coronavírus. 30% de áreas desmatadas ou queimadas do Amazonas não tem dono. Força-tarefa ambiental da Justiça vai combater desmatamento ilegal e queimadas no estado. STF forma a maioria por prisão do traficante André do Rap. A operação da Polícia Federal em Roraima encontra dinheiro na cueca do vice-líder do governo Bolsonaro. Exército gastou 6 milhões para simular guerra no interior do Amazonas. Perigo. Navio militar americano cruza Estreito de Taiwan sob risco de irritar a China. França impõe toque de recolher para frear a Covid. Portugal decreta calamidade. Imunidade de rebanho para controle da Covid-19 é falácia, dizem cientistas. Luxemburgo é demitido após derrota do Palmeiras para o Coritiba. Mulher morre em choque de motocicleta com caminhão no Zumbi. Durante assalto na Redenção, o justiceiro mata um dos bandidos que fugia em garupa de motocicleta. Outro justiceiro executou o assaltante à porta de banco na Cidade Nova. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. A quarta-feira foi de temperatura amena e com chuva, como previu o Climatempo, que fala na probabilidade de 67% para mais 10 milímetros hoje. O dia amanhece com 24 graus no sítio histórico da cidade. A temperatura máxima vai esbarrar nos 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 85%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 15 de outubro. Chegamos aos 288 dias do ano e faltam 78 para terminar 2020. Dia de Santa Teresa de Ávila. Vem o Dia Mundial de Lavar as Mãos e o Dia do Professor. Esta é a edição 84.878 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu só 1 centímetro. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 16 metros e 98 centímetros. A vazante marcava 11 metros e 54 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5 horas e 35 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio e também ao Itamar Jardina. E bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Itamar Jardina, rapaz, aquele abraço e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos aí justiceiros em ação. Pois é, Paulo Guerra, tanto lá no bairro da Redenção quanto na Cidade Nova. Os bandidos se deram mal ontem, Paulo, e o que estava saindo, fazendo aquele crime de saidinha de banco, aquele famoso assalto de saidinha de banco, quando a pessoa saca uma grande quantia e o bandido está lá fora. Pois é, Paulo, ontem uma senhora sacou uma grande quantidade, foi assaltada, apareceu o justiceiro que deu-lhe 2 balaços no bandido e ele morreu na hora. Pois é, lá no bairro da Redenção, o outro fugindo de um motocicleta, o justiceiro apareceu e atirou, né, Peregrini? Meteu-lhe bala, Paulo, foram 2 tiros, ele também morreu na hora, ficou estirado, jogado no chão, lá no bairro da Redenção. Pessoal do IML já com muito trabalho, já 2 mortes violentas na cidade e muitos acidentes também, levando gente para os pontos-socorros, né, Peregrini? Muita gente, Paulo, muita gente nos pontos-socorros da cidade também, muitos exames de corpo de delito aconteceram na cidade, violência doméstica também, Paulo, muita gente. Teve uma senhora que levou uma lambada de um testado na costa, Paulo, rapaz, a senhora estava atuada, viu, Paulo? Pois é, disse que a mulher estava pegando santo, era isso, Peregrini? Tava pegando santo, Paulo. Ela era um cavalo quando recebeu a entidade, começou a quebrar tudo, fazendo uma graça por lá, Paulo. Rapaz, o cunhado dela pegou-lhe um testado, deu-lhe uma lambada, rapaz, o caboclo foi embora e o cavalo ficou gritando com dor na costa. Peregrini, quem está ouvindo você é o Marcos Arraes e o Rafael Alves, que são seguranças do Empório Roma, lá em Adrianópolis, que gostam muito de ouvir o Peregrini no Jornal da Manhã e no Noticiário Policial. Obrigado aí por vocês estarem sintonizados com a gente na audiência do Jornal da Manhã, a maior audiência do estado. Muito obrigado, veja, pela audiência, Paulo. E hoje, no Dia do Professor, como você bem já colocou na abertura do jornal, Paulo, deixa eu mandar um abraço especial para a professora Érica, minha irmã, professora Érica lá do Cezam,
no Conjunto Castanheiras. Abraçando a minha irmã Érica, abraço aí a todos os professores por esse dia tão importante, dessa classe tão importante, que é o Dia do Professor, Paulo. Nossa homenagem a todos os professores do estado, de Manaus, do Amazonas e de todo o Brasil que acompanham o Jornal da Manhã. Até daqui a pouco, Peregrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. Uma dica de trânsito, viu, Paulo Guerra? Quem está dirigindo nesse momento e for acessar a Avenida Buriti, através da Alameda Cosme Ferreira, Paulo, ali na rotatória do Armando Mendes, a famosa rotatória da Samsung, quem for dobrar à direita para pegar a Avenida Buriti, o trânsito está interditado no local devido a obras. O professor tem que seguir mais à frente pela Alameda Cosme Ferreira e fazer lá na frente um retorno para sair mais à frente lá na Avenida Buriti. Trânsito bem complicado já essa hora no local, que é a rua que leva ao Distrito Industrial, e essa hora não, Paulo, muita movimentação por parte dos transportes especiais. Até daqui a pouco, 5h39. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas irá realizar o terceiro leilão virtual do ano entre os dias 28 e 31 deste mês. Com 1.424 veículos disponíveis, este é considerado o maior leilão já realizado na história do órgão. Os interessados em participar do leilão precisam obrigatoriamente comparecer ao local onde os veículos estão expostos para visitação na Avenida Buriti, Distrito Industrial. A visitação estará aberta ao público a partir desta quinta-feira e vai até a véspera do leilão no dia 27 de outubro. Mostra 3 décadas da Zona Franca de Manaus com documentário do cineasta Roberto Carrani será exibida neste sábado às 18 horas no Cine Teatro Guarani, na Vila Aninita, anexo ao Palácio Rio Negro. O evento promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa é gratuito e tem agendamento pelo Portal da Cultura. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Hoje, 15 de novembro, aliás, 15 de outubro, dia dedicado aos professores. É uma data muito especial, onde todos deveriam curvar-se diante daqueles que nos ensinaram os caminhos dos números, das letras e os caminhos da vida. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, enaltece a incansável luta desses mestres da educação e parabeniza a todos pelo seu dia. Neste dia 15, eu só tenho que agradecer a todos os nossos profissionais da educação pelo trabalho, pelo empenho de cada um. É por isso que eu estou muito feliz e agradecido e parabenizando todos vocês, professores, pelo seu dia. Deus abençoe a todos, principalmente agora, nesse momento diferente do novo. Sabemos que a pandemia está aí ainda e o trabalho remoto continua. Nós estamos alcançando todos os nossos alunos da rede municipal com as nossas aulas remotas, trabalhando com apostilamento. Então Manacapuru não parou. Parabéns, professores de Manacapuru, principalmente os professores da rede municipal. Onde lembrou do alcance de alunos que no início eram de 13 mil e hoje são 18 mil alunos na rede municipal de ensino. Disse ainda que isso mostra o compromisso de cada um dos professores, que no esforço levou o município de 12º para 3º lugar no IDEB no Amazonas, estando ainda entre os 13 melhores na prova do SAEB, provando a boa proficiência tanto na zona rural quanto na zona urbana. Bem, Paulo, não posso deixar de lembrar de 3 professores que nos ouvem neste momento, o grande Jornal da Manhã. Professora Lena, professora Mariquita e professora Valdinha. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 5h42 em Manaus. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental está informando que estão abertas as inscrições para o curso de formação de marinheiro fluvial auxiliar de convés de máquinas nível 1. As inscrições podem ser feitas até o dia 19, de 8h15 às 11 horas, no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental, localizado na Rua Marquês de Santa Cruz, no centro de Manaus. O curso destina-se aos candidatos brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade, que concluíram o 6º ano do ensino fundamental, a antiga 5ª série. Ressalta-se que o processo seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha do Brasil ou na Marinha Mercante
visa apenas definir a classificação do candidato de acordo com o número de vagas estabelecidas. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, inaugurou ontem na comunidade do Paricatuba a quadra poliesportiva Francisco Barbosa de Souza, pertencente à Escola Municipal Cícero Monteiro. A quadra coberta com vestiário foi iniciada em 2013 com recursos federais superiores a R$500 mil do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Em 2015, a obra foi abandonada e concluída somente agora com recursos da própria prefeitura, segundo informou Francisco Gomes. O prefeito anunciou para os próximos dias a inauguração da Unidade Básica de Saúde da Estrada do Caldeirão, outra obra que ele encontrou abandonada e que está sendo construída com 100% de recursos municipais. Gomes afirmou que até o último dia do mandato vai trabalhar para entregar todas as obras em andamento. Agora 5h43 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON, apreendeu na manhã de ontem mais de 15 quilos de sabonetes de barra com validade vencida em um supermercado localizado no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Outros produtos de limpeza e do gênero alimentício também foram apreendidos, totalizando 15.882 quilos. Por conta das datas de validade expiradas, os itens foram descartados e o estabelecimento foi autuado. O governador Wilson Lima anunciou que o governo está trabalhando para auxiliar a classe artística do estado por meio da liberação de 38 milhões referentes à assinatura da regulamentação da Lei Aldir Blanc, cuja solenidade está marcada para esta sexta-feira no Teatro Amazonas. Como forma de homenagear as vítimas da Covid-19 no Amazonas e os profissionais que estão na linha de frente ao combate da doença, o Tribunal de Contas irá inaugurar nesta quinta-feira um monumento nas dependências da Corte. A homenagem foi uma iniciativa do presidente do TCAM, conselheiro Mário de Mello, que aproveitou as solenidades em comemoração ao aniversário de 70 anos da Corte de Contas para expressar as condolências das vítimas e o sentimento de gratidão àqueles que estão na árdua missão de combate ao novo coronavírus. O evento será interno sem a participação do público externo. E atenção, Águas de Manaus está informando que realizará um serviço de melhoria na rede de abastecimento do sistema Colônia Santo Antônio nesta quinta-feira, a partir das 22 horas. A obra, que deve durar 6 horas, consiste em uma interligação entre as ruas Rosa de Maio, São João e Natal, que garantem o abastecimento de água tratada à população daquela área. Os bairros que podem apresentar oscilações no abastecimento de água durante o período são Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Terra Nova 2, José Bonifácio, Conjunto Manoa, Vale do Sinai, Monte Sinai, Loteamento Celebridade, Condomínio Alegro, Condomínio Conquista, Jesus Me Deu e Loteamento Medeiros. A indústria brasileira de motocicletas produziu em setembro 105.046 unidades no Polo Industrial de Manaus, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Este volume representa alta de 6,8% na comparação com agosto, que foi de 98.358 unidades, e de 13,1% ante o mesmo mês de 2019, que foi de 92.894. No acumulado de janeiro a setembro foram produzidas 693.541 motocicletas, retração de 17,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, 836.450 unidades. 5h46. Um mapeamento feito pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em ações de enfrentamento à violência obstétrica mostra que as condenações contra o poder público por falhas no sistema de saúde e erros médicos em maternidades ultrapassam o montante de 1 milhão em indenizações. Na capital, uma lei de autoria do vereador Edis Manuel do PSDB institui em outubro o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência Obstétrica em parceria com a Humaniza, instituição que trata do tema. Segundo a presidente da associação, Raquel Geber, ter um dia municipal que relembre essa violência serve para alertar as mulheres sobre o respeito que elas merecem. Falar de violência obstétrica está diretamente relacionada à diminuição das mortes maternas, dos óbitos infantis e dos óbitos fetais no estado do Amazonas. Então, por isso a importância de divulgar, de falar, de discutir, de ampliar mesmo o conhecimento da população sobre o assunto.
O vereador Elisa Manuel, como autor da lei, ressaltou que ainda não há resultado de processos jurídicos que chegam às pessoas que causam esse tipo de sofrimento às mulheres e espera poder mudar isso oferecendo respeito em um momento tão importante que é ser mãe. O recorde histórico de queimadas no Amazonas e o avanço do desmatamento podem estar relacionados, entre outras questões, com a invasão de terras. Conforme dado do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IBAAM, cerca de 30% de áreas de floresta destruídas não têm os proprietários identificados. O IBAAM afirma que existe um problema fundiário de documentação das terras que impede de identificar os donos de áreas que foram desmatadas ou queimadas. O número de queimadas do Amazonas em 2020 superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o maior da história. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Amara Albuquerque, designou os promotores de justiça Miriam Figueiredo, Gabriel Salvino, Jarla Ferraz, Vinícius de Souza, Wesley Machado e Silvio Duque Estrada para compor a Força-Tarefa Ambiental, que atuará no combate a desmatamentos e queimadas ilegais no estado, nas esferas administrativa, civil e penal. Os 6 promotores atuam em município do sul do Amazonas, parte da região conhecida como Arco do Desflorestamento, onde ocorre a maior quantidade de focos de queimada e derrubada de floresta nativa da Amazônia brasileira, região das mais afetadas por queimadas no estado do Amazonas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Amazonas registrou 654 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira e o total de infectados subiu para 148.518. Mais 14 mortes pela doença foram contabilizadas, sendo 3 ocorridas nas últimas 24 horas e 11 confirmadas após investigação. Total de 4.268 vidas perdidas no estado. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Novos casos de Covid-19 voltaram a crescer em 48% dos municípios do Amazonas entre a última semana de setembro e a primeira semana de outubro. O aumento também está refletido na alta de hospitalização pela doença, principalmente em Manaus. As informações foram repassadas pelo governo do estado nesta quarta-feira em coletiva de imprensa. Segundo o governo, atividades de campanha política e aglomerações em ambientes recreativos são os principais fatores da alta, mas novas medidas de restrição não foram anunciadas. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, fez algumas considerações quanto à análise dos últimos dados de coronavírus no estado. Segundo ela, o Amazonas já ocupou o primeiro lugar na incidência e mortalidade pela doença, mas atualmente ocupa o 7º em incidência e o 5º em mortalidade. O governador Wilson Lima afirmou nesta quarta-feira que solicitou formalmente à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz um posicionamento oficial sobre uma segunda onda de Covid-19 em Manaus, conforme declarou à imprensa um pesquisador da instituição. O documento foi entregue pessoalmente à direção da Fiocruz no Rio de Janeiro pelo titular da Secretaria de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, na última terça-feira. E de acordo com o governador, é importante que a Fiocruz faça uma manifestação pública não para o governador do estado e nem para os secretários, mas para a população. O estado do Amazonas está encaminhando formalmente um documento para a Fiocruz para que ela mostre os números e indique como é que ela chegou à conclusão de que está havendo segunda onda no estado do Amazonas. Ontem, inclusive, o secretário Marcelo esteve no Rio de Janeiro, na sede da Fiocruz, entregando esse documento. E é importante que ela faça uma manifestação pública, não para o governador do estado, não para os secretários ou para o presidente da FVS, que ela faça essa declaração para a população. 5h51 em Manaus. Pesquisa Ibope divulgada pela Rede Amazônica nesta quarta-feira aponta estes percentuais de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. A Amazônia Mendes do Podemos, 25%. Davi Almeida do Avante tem 13%. Ricardo Nicolau do PSD tem 11%. Zé Ricardo do PT, 10%. Capitão Alberto Neto do Republicano, 7%. Gabriel Menezes do Patriota, 6%. Alfredo Nascimento do PL, 3%. Chico Preto do Democrata, 3%. Romero Reis do Novo, 2%. Marcelo Amil do PCdoB, 1%. Brancos e nulos, 16%. Não sabe, não respondeu, 3%. O nome do candidato Gilberto Vasconcelos do PSU não foi citado pelos entrevistados. A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. E os percentuais foram, os primeiros 3 foram Alfredo Nascimento, 44%, Amazonino, 42% e Zé Ricardo do PT, 23%. Polícia.
Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Rocan nas ruas da cidade. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes, na rua Peixe Cavalo. Isso aconteceu lá no bairro União da Vitória. A Rocan prendeu vários homens, Paulo Guerra, que estavam fazendo onda, fazendo graça, com arma, com revólver. A Rocan chegou junto e conseguiu prender os bandidos. Graças ao grande trabalho da Rocan, mais traficante, mais bandido foram parar na cadeia. E se você quiser contato com a Rocan, atenção, anote o zap da Rocan, prepara o celular aí, Rocan no seu bairro, Rocan na sua rua, 99280 7574, 99280 7574, esse é o WhatsApp da Rocan, o zap da Rocan. Os policiais irão à sua rua imediatamente através desse número 99280 7574. Major Werner, que é o comandante da Rocan, nos passa a informação aí dessa ocorrência na Avenida Peixe Cavalo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um casal estava fazendo sexo ao lado de uma igreja e foi flagrado fazendo o que não devia ao lado da Igreja Católica. O interessante, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que isso era em plena luz do dia e um homem foi lá pedir para que eles saíssem de lá, os vizinhos, né? E ele disse que não ia sair de lá não, e continuou com o ato. Pessoas que iam passando pela rua também viram toda aquela situação e a polícia foi acionada. A polícia, quando chegou, ele continuava lá com a mulher, uma mulher de 33 anos, desavergonhada, rapaz. Tamanho uma velha, de 33 anos de idade, tamanho uma velha, diz que fazendo sexo do lado, na parede da igreja. E o homem de 39 anos foram levados à delegacia por ato obsceno. Rapaz, ele estava valente, já tinha ameaçado um vizinho e estava lá com a mulher. Dois velhos lá, um de 33 anos e a mulher velha lá de 33 anos, boa de rezar, né, rapaz? Tamanho uma velha lá fazendo sexo do lado da igreja. Isso aconteceu no bairro de São José. E a ocorrência se desdobrou, Paulo Guerra, no 14º DIP. Foram levados lá para a delegacia para responder pelos atos que fizeram. Muita gente viu o que não queria ver. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar mais uma vez agindo no interior. 3 homens, entre eles o líder de um grupo de piratas no Rio, foram presos na madrugada, nas proximidades do município de Japurá, no Amazonas. A polícia encontrou com eles, Paulo Guerra, uma grande quantidade de munição, um rifle e outras coisas que não podiam estar com eles, tipo uma balaclava, né? E também um rifle, um punhal, coletes balísticos, celulares, toucas, luvas e roupas semelhantes às do exército, aquelas que permitem a camuflagem. Rapaz, foi uma grande apreensão aí da polícia. Parabéns aí à polícia mais uma vez, que conseguiu tirar aí de circulação toda essa arma, esse bandido. Já foi o tempo que era tranquilo, que era bom morar no interior. Hoje, a gente afirma com toda certeza, talvez seja pior do que morar em Manaus, é morar no interior. Tá aí o evento lá de Nova Olinda, né? Quando aqueles bandidos mataram até policiais. Aí a polícia, quando vai lá, ainda tem gente que não gosta. Tá aí, Paulo Guerra, a polícia agiu e agiu firme mais uma vez. Pronto, socorro, 28 de agosto. O plantão foi tranquilo durante toda a noite e madrugada, com 2 atendimentos por agressão física. Pronto, socorro. Platão Araújo também teve um plantão muito tranquilo, com uma pessoa que deu entrada por atropelamento, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Acidente de trânsito, moto e caminhão. Esses 2 veículos se envolveram em um acidente. Isso aconteceu na ladeira da rua Bom Jesus, lá no bairro Zumbi dos Palmares.
uma jovem de 26 anos de idade vinha pilotando uma motocicleta. Na garupa, uma outra jovem, elas estavam indo para a academia quando acabaram se envolvendo nesse acidente, e a cabeça da que estava pilotando a moto, uma jovem de 26 anos, foi esmagada pelas rodas do caminhão. Uma cena terrível, uma cena horrível lá na rua do Zena, lá na rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares. A informação era passada ontem em primeira mão pela dona Márcia, pelo Zena, pela Adriana, que estavam assustados com a massa encefálica, ou seja, o miolo da vítima espalhado no asfalto. Foi realmente uma cena lamentável. Morte na Cidade Nova! Um bandido estava cometendo assalto, aquele de saidinha de banco, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava ameaçando matar todo mundo. Ele chegou gaiato, chegou, passa tudo, senão eu vou atirar em ti. Chamou a mulher de tudo que não prestava. A mulher naquele momento estava passando a bolsa cheia de dinheiro, quando apareceu um justiceiro. O justiceiro disparou dois balaços na cabeça do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu. Partiu desta para pior. No bairro da Redenção, no planeta dos macacos. Foi lá na Redenção. Um justiceiro também matou um bandido. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. O bandido estava assaltando uma senhora, estava levando a bolsa dela, agrediu antes a senhora. Daí, um homem que estava assistindo o jogo, viu toda aquela situação ontem à noite. Ele puxou o justiceiro, não tem nenhuma informação sobre ele. Deve-se apenas que ele vibrou muito com o gol do Fluminense. O justiceiro é torcedor do Fluminense. Daí Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, quando o bandido estava tomando a bolsa da mulher, o justiceiro levantou, deixou o jogo pra lá e disparou dois balaços, ou na cabeça ou no peito do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Hamilton, Itamar, abre a gaiola do passarinho da morte. Cadê a chave? O passarinho da morte levou dois bandidos desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. Hamilton Cabral e o Itamar, antes de passar por Paulo, solta de novo. Ele gosta quando morre bandido. Solta o passarinho da morte. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Tem apostador que vai acordar milionário lá em Santos, São Paulo. Uma aposta acertou os 6 números do sorteio do concurso 2308 e receberá o prêmio de R$6.648.106 e não sei para que 25 centavos. Antes das notícias do esporte, as dezenas sorteadas da Mega Sena. 09 13 26 38 58 fecha o jogo 60. Aqui na TV 57 apostas, cada uma vai receber R$30.363,18. A quarta teve 3.408 apostas ganhadoras, cada uma levará R$725 e mais 47 centavos. Iranduba empata com Palmeiras e se despede do Brasileirão Feminino. A partida realizada nesta quarta-feira na Arena da Amazônia terminou em 2-2. E o Fast empatou com a equipe do Vilhenense de Rondônia em 1-1 ontem à noite no estádio Ismael Benigno, no Alto da Colina. O Vasco da Gama anunciou na manhã desta quarta-feira o novo treinador que dará sequência da temporada. É o português Ricardo Sapinto.
que chega ao Cruz Maltino com um contrato até o término do Campeonato Brasileiro. Sapinto vai desembarcar no Rio de Janeiro trazendo todo o seu staff técnico. O placar dos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro 1, Fluminense também 1. Palmeiras 1, Coritiba 3. Grêmio 3, Botafogo 1. Santos 0, Atlético Goianiense surpreendeu 1. Esporte 3, Internacional 5. Atlético do Paraná 0, Corinthians 1. A rodada será complementada hoje às 20 horas pelo horário de Brasília, com o Flamengo recebendo o Bragantino. Em caso de vitória, o Flamengo assume a liderança com 33 pontos. Pela Copa do Brasil, ontem Fortaleza 3, São Paulo também 3. Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Ele foi demitido pelo clube nesta quarta-feira, logo após a derrota por 3-1 para o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Luxa, também deixam o Palmeiras o auxiliar técnico Maurício Cupertino e o preparador físico Antônio Melo. Foi todo mundo pra rua. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta nesta quarta-feira com destaque para a JBS. O Ibovespa subiu 0,84% a 99.334 pontos. Em dia de instabilidade e cautela global, o dólar também fechou em alta de 0,37%. Moeda norte-americana subiu 0,37% nesta quarta-feira, cotada a R$5,59. A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira saques de transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em setembro, que tiveram um dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 25 de setembro. Caixa anuncia a redução da taxa de juros para financiamento da casa própria. Taxas passaram a ser de 6,25% a mais e 8% mais TR ao ano. E o banco anunciou ainda o pagamento parcial das prestações. Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira após informações indicarem que a OPEP e aliados cumpriram suas metas de corte de oferta em setembro, embora haja preocupações de que a retomada na demanda por combustíveis permaneça estagnada pelo aumento do número de casos de coronavírus em todo o mundo. Além disso, o dólar operou em queda nesta quarta, o que também pode dar impulso ao petróleo, à medida que investidores trocam de classes de ativos. O Brasil tem média móvel de casos de Covid abaixo de 20 mil pela primeira vez desde maio. São 5.141.498 diagnósticos da doença desde o início da pandemia. O país chegou a 151,7 mil mortes, com média móvel de 496 por dia. É o terceiro dia seguido com a curva de óbitos apontando queda após 28 dias em estabilidade. Vale ressaltar que baixos registros em semana de feriado podem criar sensação enganosa. Na Europa, países impõem mais medidas para tentar conter nova onda de infecções de coronavírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que Paris e outras grandes cidades francesas ficarão sob toque de recolher por 4 semanas. E Portugal entra a partir de hoje em situação de calamidade devido ao agravamento da pandemia. Após quase 7 meses, a ponte internacional da amizade foi reaberta nesta quinta-feira. A fronteira liga a cidade do leste no Paraguai e Foz do Iguaçu no oeste do Paraná. O governo paraguaio reafirmou sobre a reabertura na quarta-feira e divulgou protocolo sanitário para a travessia de moradores pela ponte. A liberação também foi publicada no Diário Oficial do Governo Brasileiro na quarta-feira. Nos primeiros 15 dias, apenas veículos poderão entrar no país de 5 às 14 horas com retorno à meia-noite. O governo brasileiro autorizou a entrada de estrangeiros no país e também o sentido inverso. A polícia francesa realizou uma operação nesta quinta-feira na residência e nos escritórios do ministro da Saúde, Olivier Véran, no âmbito de uma investigação sobre a gestão da crise de saúde, anunciou o Ministério em um comunicado. Véran está entre os ministros e ex-ministros que estão sendo investigados por sua resposta à pandemia após as denúncias de várias vítimas de Covid-19 que consideram que o governo demorou a adotar medidas para conter a propagação do vírus. A polícia também compareceu à residência do diretor-geral de saúde, Jérôme Salomon. 6h41 em Manaus. Uma explosão de novos casos da Covid-19 pela Europa, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta para que governos do velho continente
adotem imediatamente novas medidas de restrição. De acordo com uma agência, se tais iniciativas forem implementadas, cerca de 281 mil vidas poderão ser salvas até janeiro de 2021. Mas se nada for feito, as taxas de mortalidade podem se multiplicar em 4 ou 5 vezes em comparação aos números registrados no mês de abril. O apelo vem no momento em que França, Portugal, Suíça, Irlanda, Alemanha e outros países ampliam as restrições de movimentação e de controle. 6h42 em Manaus. A Justiça Federal do DF negou nesta quarta-feira um pedido de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão é assinada pelo juiz Márcio de França Moreira, da 6ª Vara Federal do DF. O pedido de afastamento imediato tinha sido feito pelo Ministério Público Federal em uma ação de improbidade contra Salles apresentada no mês de julho. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, confirmou nesta quarta-feira uma decisão que, em abril, mandou soltar todos os presos do país que tiveram a liberdade condicionada ao pagamento de fiança, independentemente de valor ter sido pago. As decisões foram motivadas pela pandemia do novo coronavírus. Em abril, o ministro relator Sebastião Reis Júnior já havia concedido benefício a presos de todo o país. A determinação foi motivada por um pedido da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, democrata de Roraima, alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira em Boa Vista, escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. A investigação, sob sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, oriundos de emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo o jornal O Estado de São Paulo apurou, com 2 fontes que tiveram acesso a informações da investigação, foram encontrados R$30 mil dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Que cuecão! Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$100 mil. A investigação apura indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público que teriam gerado sobrepreço de quase R$1 milhão. O Exército Brasileiro gastou R$6 milhões em combustíveis, horas de voo e transporte para realizar simulações de uma guerra entre 2 países na Amazônia, informou o jornal o Globo, citando informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação. De acordo com a publicação, os exercícios aconteceram nas cidades de Manacapuru, em Moura e Novo Airão, entre 8 e 22 de setembro, e envolveram pelo menos 3.600 militares. Uma das simulações coincidiu com a data em que o secretário de Estado americano Mike Pompeo visitou Roraima, na região de fronteira com a Venezuela, e participou de uma reunião com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, para debater a crise na Venezuela. Ainda segundo o jornal, o exercício de guerra foi desenvolvido em campo de batalha em que soldados do país azul tinham que expulsar invasores do país vermelho. Dentro da situação criada e com os meios adjudicados, foi a primeira vez que ocorreu esse tipo de operação, informou o Exército ao jornal. O julgamento do Supremo sobre o caso do traficante André do Rap terá continuidade hoje. São os votos de 4 ministros: Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Mas o STF já tem maioria por 6-0 a favor da manutenção da prisão. Nesta quarta-feira votaram os ministros Luiz Fux, relator, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. Todos consideraram que a falta de revisão de uma prisão preventiva a cada 90 dias prevista no pacote anticrime aprovado pelo Congresso, que alterou o Código do Processo Penal e motivou a decisão de Marco Aurélio, não implica soltura automática do preso. O governo pretende enviar ao Congresso no começo de 2021 o projeto de privatização dos Correios. A proposta prevê a criação de uma nova agência, a ANACOM, Agência Nacional de Comunicações, para substituir a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E de acordo com o Ministério das Comunicações, além dos serviços de telecomunicações, telefonia, internet e TV por assinatura, atualmente sob a responsabilidade da Anatel, a nova agência regularia também a prestação de serviços postais no país. Deputados articulam a votação de um projeto específico em caráter de urgência que autorize a retomada de uma única comissão especial da Câmara. O colegiado em questão debate a proposta de emenda à Constituição sobre a execução imediata da pena após condenação em segunda instância. Lembrando que os trabalhos de todas as comissões do Congresso estão suspensos desde março em razão da pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta sexta-feira a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais em mais uma
etapa do ciclo de preparação para a votação deste ano. O foco do tribunal é prometer a confiabilidade do processo. Nessa fase são assinados e lacrados os programas relacionados ao sistema transportador, que transmite os dados registrados nas urnas eletrônicas ao mecanismo de totalização de votos dos tribunais regionais eleitorais e ao conjunto de softwares do ecossistema de urna eletrônica que serão utilizados nas eleições municipais 2020. A maior bomba da Segunda Guerra já encontrada na Polônia explodiu sob as águas nesta terça-feira enquanto mergulhadores da Marinha tentavam desativá-la. Mais de 750 pessoas foram evacuadas da área próxima ao canal Piast, fora da cidade de Sulawesi, onde a bomba Tallboy, usada pela Força Aérea Real Britânica, foi encontrada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá participar hoje de um evento com eleitores em um estúdio da NBC News, no mesmo horário em que seu adversário nas eleições, o democrata Joe Biden, estará ao vivo em um programa semelhante na ABC. Os dois serão exibidos a partir das 21 horas pelo horário de Brasília, no lugar de um debate inicialmente programado, no qual Trump e Biden se enfrentariam diretamente em Miami, na Flórida. Um navio de guerra americano cruzou o Estreito de Taiwan nesta quarta-feira, segundo a Marinha dos Estados Unidos, correndo o risco de irritar a China, que reivindica a soberania sobre a via marítima. O destroyer de mísseis teleguiados do USS Barry fez uma viagem de rotina pelo Estreito de Taiwan em 14 de outubro, hora local, de acordo com a lei internacional, disse a porta-voz da 7ª Frota Ryan Momsen em um comunicado. A passagem do navio pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com Indo-Pacífico livre e aberto, acrescentou. Um grupo de 80 pesquisadores alertaram nesta quarta-feira, em carta à revista The Lancet, que abordagem sobre a imunidade de rebanho para manejo da Covid-19 é uma falácia perigosa ao permitir que a imunidade se desenvolva em populações de baixo risco enquanto se protege os mais vulneráveis. Segundo eles, essa estratégia não tem apoio de evidência científica. O alerta foi feito diante da segunda onda do novo coronavírus que atinge a Europa, com mais de 1 milhão de mortes em todo o mundo devido à doença. No documento, os cientistas de universidades de diferentes países como o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Itália e de distintos campos da saúde apresentaram observações do consumo científico acerca da compreensão da Covid-19, além das estratégias que precisam ser implementadas para proteger sociedades e economias. 6h49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Maioria do Supremo vota pela prisão do traficante André do Rap. Sessão será retomada hoje. A Folha de São Paulo. Pazuello prevê vacina contra coronavírus para abril e abre crise com estados. O Estado de São Paulo. França determina toque de recolher para conter Covid. Portugal decreta calamidade. Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. 17 fugitivos da Papuda cavaram um buraco no telhado durante 4 dias. 3 foram recapturados. Estado de Minas. Médicos acusados de retirar ilegalmente órgãos de menino vão a júri popular. Jornal do Comércio no Recife. Caixa amplia carência para o pagamento da casa própria e permite a retomada das prestações com redução de até 50%. Fortaleza Diário do Nordeste. Capitão Wagner tem 28%, Luiziane 23%, Sarto 16%, diz Ibope em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Federal apreende cocaína escondida em quadro de Santa Caixa, no Rio Grande do Sul. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Venda porta a porta cresce durante a pandemia no Brasil. A crítica. Governador cobra ações da prefeitura. Em tempo. Venda de imóveis cresce mais de 24% no Amazonas. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.